Você já se perguntou por que a Terra é redonda? Mas você só fez essa pergunta porque já tinha certeza que ela era de fato redonda, não é mesmo? Muitos anos antes de Cristo, os homens questionavam se a Terra era plana. E vem cá, você já teve medo da sua sombra? Sim, não ou talvez? Confessa, vai. Foi observando a sombra refletida pelo sol que um curioso homem descobriu a medida da circunferência da Terra. Então diz aí, quem foi o primeiro homem a medir a circunferência da Terra e a provar que ela era redonda? Você sabe? Agora eu sei, e eu vou contar. E foi numa sacada tão simples quanto genial que por volta do ano 220 a.C., Eratóstenes resolveu acabar com essa grande dúvida. Nascido na cidade de Ciene, na Grécia, além de um enorme curioso, ele era um grande matemático, astrônomo, geógrafo, filósofo e poeta. Eratóstenes acreditava em teorias muito avançadas para a época. Por exemplo, que a Terra fosse uma esfera solta no espaço, girando em conjunto com várias outras ao redor de um núcleo central de fogo. Na cidade de Ciene, onde ele nasceu, no dia mais longo do ano, ao meio-dia, uma estaca em posição vertical não projetava sombra e o reflexo do sol podia ser visto na água no fundo de um poço. Eratóstenes, então, fez o seguinte experimento. Verificou se em Alexandria, no solstício de verão, ao meio-dia, as estacas verticais projetavam sombra. Para medir a circunferência da Terra, ele baseou-se na observação da posição do Sol na cidade de Alexandria e Ciene. E pensou, se o mundo é plano como uma mesa, então as sombras das varetas têm de ser iguais. E se isto não acontecer, é porque a Terra deve ser curva. Eratóstenes sabia que a distância entre Alexandria e Ciene era de aproximadamente 800 quilômetros. Não se sabe ao certo se ele havia contratado homens para ir com ele ou se foram sozinhos medir esta distância em passos entre as cidades. Enfrentaram declives, desertos e até a travessia do rio Nilo. Eratóstenes mediu o ângulo de 7,2 graus que os raios solares faziam com a vertical em Alexandria, concluindo que ele era igual ao arco de curvatura da Terra entre as duas cidades. Daí, como essa medida é 50 vezes menor que uma volta completa de 360 graus, bastou medir a distância entre as cidades, que era 800 quilômetros, e multiplicar por 50, concluindo então que a circunferência da Terra seria de 40.000 quilômetros. Passado mais de 2.000 anos, os estudiosos foram conferir os cálculos de Eratóstenes e tiveram uma surpresa. A nova medição, realizada com equipamentos de precisão e modernos sistemas de cálculo, resultou numa cifra praticamente idêntica à do grande gênio da observação: 40.075 quilômetros ao longo da linha do Equador. Consta que, ao ficar cego e não poder mais praticar seus estudos, ele teria caído em depressão e morrido na cidade de Alexandria devido a uma greve de fome. Olá! Para medir a circunferência da Terra, Eratóstenes possuía instrumentos como olhos, pés, varetas e espírito científico. Pensando nisso, você acha que a pessoa nasce com espírito científico ou ele vai sendo desenvolvido pelos estudos? Você acha que a tecnologia ajuda ou atrapalha nas novas descobertas? Bora refletir?